O potencial elétrico, ele mede a capacidade de se adquirir energia potencial elétrica em um ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos uma situação em que nós temos uma certa carga aqui, uma carga aqui, ela está fixa num ponto. Se nós analisarmos um ponto P, o potencial elétrico mede nesse ponto P a capacidade de se adquirir energia potencial elétrica se eu, em algum momento, colocar uma segunda carga Qzinho aqui. Então ele vai ser um potencial de se adquirir energia elétrica. O potencial ele pode ser adquirido como sendo energia potencial elétrica por carga, e aí fazendo a simplificação fica kq sobre d. Então essa carga, o k, sobre a distância até esse ponto. Aí nós encontramos aqui, por exemplo, um potencial em volts de 5 volts. O que isso significa? Que para cada coulomb que eu colocar de carga aqui, nós vamos ter 5 volts. Então, se a gente fazendo análise aqui, são joules por coulomb. Se eu colocar uma carga de 1 coulomb, vai gerar uma energia potencial elétrica de 5 joules. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs, vai gerar uma energia potencial elétrica de 10 joules. Então, basicamente é isso que é a ideia do potencial elétrico. Quando eu tiver um sistema de cargas, por exemplo, eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3, eu tenho aqui 2 pontos entre essas cargas, pode ser fora também, nenhum problema. O potencial, como ele é uma grandeza escalar, ou seja, ele só precisa de um valor, o potencial nesses pontos P e Q, simplesmente nós somamos o potencial gerado nesse ponto pela carga 1, mais o potencial gerado pela carga 2, mais o potencial gerado pela carga 3. Percebam aqui que o Q não está em módulo. E o que isso significa? Que cargas positivas vão gerar potenciais positivos e cargas negativas vão gerar potenciais negativos. E tudo certo. Nós podemos também encontrar a diferença de potencial entre o ponto P e o ponto Q, simplesmente fazendo a diferença de potencial do P menos a diferença de potencial do Q. Essa diferença de potencial nós representamos pela letra U. Então, potencial letra V, diferença de potencial letra U. Essa diferença de potencial vai ser muito importante quando a gente for trabalhar os circuitos. Uma outra análise a ser feita na parte de potencial são as superfícies equipotenciais. O que seriam equipotenciais? Que têm o mesmo potencial. Então, se nós analisarmos aqui uma carga pontual Qzinho, nós vamos ver que, para um ponto, o que seria uma superfície equipotencial? Seria uma esfera. Então, uma esfera, ao redor desse ponto, todos os pontos vão ter o mesmo potencial. Por quê? Porque como eu tenho a carga Qzinho aqui, a única coisa que vai alterar o potencial vai ser a distância. Então, como em uma esfera todos os pontos têm a mesma distância dessa carga Qzinho, todas as esferas que estiverem ao redor desse ponto vão ter o mesmo potencial. E quando eu altero uma carga, uma partícula, um ponto, se movimenta numa região equipotencial, ele não vai sofrer variação de energia. Seria como se fosse um ponto livre de esforços. Separa um ponto, a superfície equipotencial é uma esfera. Se nós analisarmos um sisteminha entre placas planas, a superfície equipotencial vão ser planos ao longo dessa esfera, ao longo dessas duas placas. Então aqui eu tenho uma plaquinha e ao longo de toda essa placa, todos os pontos têm o mesmo potencial. Vão ter o mesmo potencial, porque esse aqui é um campo elétrico uniforme. Então, superfícies equipotenciais de pontos, cargas pontuais, são esferas, e superfícies equipotenciais entre placas planas são planos. Outra análise que nós podemos fazer aqui nesse campo elétrico uniforme
é o trabalho da força elétrica para movimentar uma carga do ponto A até o ponto B. Se essa movimentação for na vertical, por exemplo aqui, ao longo da nossa plaquinha amarela, nós estamos andando em uma superfície de mesmo potencial. Então a diferença de potencial é zero. Consequentemente, não haverá trabalho da força elétrica. Só haverá trabalho se o movimento for na horizontal. E aí nós podemos encontrar facilmente o trabalho fazendo Q, que é a nossa carguinha que está se movimentando aqui, vezes a diferença de potencial nesses pontos. E aí nós encontramos o trabalho da força elétrica para um sisteminha de placas planas.